Fala, minha gente! Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 21 de setembro. Conversar aqui um pouquinho sobre o índice, sobre o dolinha. Então, hoje para índice aí, ó, tivemos uma abertura num baita gap de baixa. Uma abertura já de 850 pontos referente ao fechamento do dia anterior. E que o preço aí abriu e continuou derretendo. Então, me lembrou muito esse pregão do dia 2 de janeiro. Primeiro pregão desse ano, quem lembra? Eu trouxe aqui ó, pelo Winfoot. Olha só o pregão do dia 2 de janeiro. Abrimos aqui numa região já também ó, com gap de baixa, forte pressão vendedora. Preço não tem potência para conseguir ter uma recuperação e entrega aqui ó, mais uma pancada de queda. A diferença é que no dia 2 de janeiro a gente tinha uma Fab Four bem mais estreita, um cenário bem mais legal para dar continuidade. Voltando aqui para o dia de hoje, qual que é o contexto aqui que a gente começa o dia? Eu traço minha zona de Fab Four, como eu comentei no vídeo de fechamento ontem. Não é uma Fab Four estreita, é uma Fab Four aqui ó, já de quase 700 pontos de largura. E aí como que eu vejo se o preço já está abrindo muito afastado ou não? Eu costumo replicar esse caixote aqui ó, do Fab Four. Então eu vou pegar aqui meu caixote de Fab Four, eu venho replicando ele para baixo. Dentro desse primeiro caixote, o que eu vejo? Só operações na venda pela estratégia de abertura. Nesse segundo caixote aqui, ó, onde o preço abriu. Nesse caixote eu trabalho pela estratégia de abertura mais do lado da venda e posso começar a pensar em compras dependendo do gatilho que eu entregar. Então beleza, olhando esse cenário, ainda seria um ponto saudável. Onde que eu pensaria em não vender mais? Se eu abrisse aqui ó, na terceira caixinha desse Fab Four. Aqui, preço abrindo nessa região, eu não penso mais em vendas, eu começo a trabalhar mais o quê? Em compras. Nesse contexto aqui, eu penso mais num retorno do que na continuidade do movimento. Tanto que foi nessa região aqui ó, que o preço congestionou, que o preço parou, né? Então vamos deletar aqui ó, essas caixinhas do Fab Four. Já vi que eu tô dentro de uma região que eu trabalho ainda mais na venda do que na compra. O porém aqui dessa barra, né? Vamos medir o contexto aqui, o tamanho dessa barra. É uma barra de mais de 300 pontos. Então muitas vezes a pessoa pensa o quê? Pô, será que eu já vou vender essa barra aqui para aceitar 300 pontos de stop no primeiro trade do dia, na primeira barra do dia, com a média afastada dessa maneira? Qual que é uma possibilidade para você conseguir pegar esse movimento continuado aí sem aceitar todo esse tamanho de stop? Fazer o stop de Pablito. Então, o stop do gift oculto aqui, ó. Dentro desse pavio eu tenho um pullback. Eu tenho uma barra aqui verde oculta dentro desse paviozinho. Então, na eliminação desse pavio eu faço a venda e utilizo o stop na própria barra que fez essa violação. Dessa maneira daria para vender a perca da barra 1 com um stop aqui de 100 pontos. Então cabe muito mais no bolso. É mais fácil de violinar? É mais fácil de violinar. Mas você não vai correr o risco de tomar já 300 pontos de stop na cabeça na primeira operação. E aí como que você pode fazer a gestão de alvos dessa primeira operação? Você projeta essa barra mesmo para baixo e vai pegar o que? Dois pushes que é 100%. E 200% da barra. Então o preço veio guiado pela média móvel curta até esse 200%, pagou aqui ó, 2 pushes e aí ele lateraliza. No momento em que ele lateraliza, eu percebo o quê? Que eu não consigo renovar as máximas. Ó, eu tenho essa máxima deixada aqui. Depois, ó, o preço ele falha em renovar a máxima e depois ele falha de novo na renovação da máxima. Eu tenho 3 máximas mais baixas aqui nessa região. As médias acumulam, eu tenho o estreitamento do preço. Lembra lá do dia 2 de janeiro? Então, compradores não têm força nem para renovar a máxima aqui anterior. E aí, a barra 37 é a continuidade desse movimento. Repara o nascimento, eu gosto de falar do nascimento, né? Onde que essa barra abriu? No pé da média de 20. Então é o melhor contexto para continuidade de movimento. Então mesmo o cenário lá da barra 1 daria para ter feito a venda na perca da barra 37 com stop na própria 38, stop de Pablito, porque dentro desse pavio aqui eu tenho um cenário de um gift oculto, uma GBI oculta. Posso fazer a venda na eliminação desse pavio, stop logo acima, consigo pegar a continuidade desse movimento. Mais uma vez, como que eu posso projetar alvos? Posso projetar desse retângulo aqui
espelhar ele para baixo. Então seriam esses alvos aqui, ó, dessa máxima para essa mínima para baixo. Venho aqui até o terceiro alvo desse retângulo, ou então a própria barra que gerou o meu gatilho, meu evento de potência. E essa barra também paga 1 e 2 pushes desse movimento. Aqui é a primeira oportunidade mais sólida que a gente tem de operação na contratendência. Repara, uma coisa que o índice costuma muito fazer, é muito difícil de pegar a faca caindo no índice, porque ele costuma testar 2 vezes o mesmo nível. Então olha só, qual que é esse padrão? É uma BT kamikaze, um padrão de entrada na contratendência, que se a pessoa resolveu comprar aqui, foi estopada dessa maneira aqui. E aí, olha só a sacanagem, né, que o índice faz. Ele testa 2 vezes esse nível aqui, vem aqui só para cutucar de novo e realmente vê, pô, aqui tem comprador. E ele entrega a segunda. Então aqui foi uma oportunidade de trade na contratendência que eu executei. E como alvo eu tinha onde? Zona de troca de polaridade e média móvel de 20. Então, se tratando de um trade contra a tendência, eu vou até onde? Até o meu ponto de resistência, até o ponto onde a tendência pode demonstrar a continuidade desse movimento, que é na média. Média ou troca de polaridade. Nessa região foram os alvos dessa operação na contratendência. Então esse setup aqui, a barra 40 e a 43, formaram o poder das duplas. Então possibilitava a compra no acionamento dessa barra. Eu acabei antecipando justamente por ter essa característica de aqui parar compradores e ele testar um nível abaixo. Quando essa barra positivou, eu já executei a minha compra com o alvo justamente aqui, ó, na média móvel de 20. E repare que o preço ele sai desse fundo e vai até a média móvel de 20 sem candles vermelhos. Dessa maneira o preço também chega cansado lá na média móvel de 20. Ele tem essa troca de polaridade. E aí, a partir do momento em que eu tenho 5 barras consecutivas, a gente aciona um setup de CAS em situação especial. Então, nessa barra 47, possibilitou 2 tipos de setups dentro da nossa metodologia. O CAS em situação especial e também uma NRB, que é uma Narrow Range Bar, uma barra de negociação estreita. Dentro desse tipo de barra produz grandes movimentos, então seria uma oportunidade de venda na eliminação, na perca dessa barra 47 com stop nela mesmo. Então aqui ó, até voltou, deu um calorzinho, não foi estopado. Ponto positivo dessa operação era justamente essa troca de polaridade com o fundo, que aqui tinha sido o quê? Suporte, suporte, rompemos com força, voltamos a testar ele com resistência. Então, primeira venda possível na 47. Próxima venda possível, nós temos um setup de bottom inteiro takeout, que é a eliminação dessas barras aqui, ó, com caudas. A eliminação dessas barras com caudas também possibilitaria entrada na venda, que aconteceu dentro dessa barrona vermelha. Então, essa barra 50, ela não é ativa, ela não é violada para baixo. Então, ela foi uma barra que ela mesmo não deu entrada, né? Porque ela não foi violada. Aonde foi a próxima entrada depois dessa barra? Nessa barra 55. Se eu reparar a proximidade da média móvel de 20 com a proximidade da média móvel de 8, eu já comentei isso nos fechamentos passados, a gente cria aquele momentum do mercado. Então, é um dos melhores momentos para a gente entrar na operação de continuidade, uma operação de tendência, preço aí continuando a sua tendência. Então, se as médias estão próximas, elas tendem a gerar essa abertura. Então, olha só, a gente gera essa abertura. Sempre opte por trades onde a 8 e a 20 elas estão próximas. Ó. A 8 e 20 estão próximas, porque aí o movimento pode expandir, as médias abrem e aí eu tenho o retorno para a média. Média abriu, gera o quê? O retorno. Então, aqui vai ser sempre as saídas dos movimentos. Esse cenário dessa barra 55, eu tenho também duas leituras. Ela é uma top in tail, ancorada na média móvel de 20, a melhor localização que a gente tem, e ela também é um cenário de um gift, porque eu estou dentro dessa barra 50, então possibilitou também a continuidade do movimento. Foi um novo ponto aqui que eu fiz a venda do padrão. E olha só a característica, como eu comentei, do índice, né? Nessa barra 60, a gente tem uma oportunidade de entrada na contratendência, que é um setup de um CDB. É uma compra pelo declínio climático. A sequência de barras negativas, eu tenho grandes chances de promover barras positivas.
Então, o que o índice faz? Aciona a entrada, vem aqui no fundo, só cutucar para fazer um teste de nível abaixo. Igualzinho ele fez aqui anteriormente. Então, é uma característica do índice fazer isso. Eu, particularmente, vacinado, que já estou de vários stops que eu já tomei por conta desse cenário, eu não compro num primeiro teste, numa primeira anulação, porque ele costuma fazer essa segunda anulação, esse segundo teste. E aí sim, na barra 64 foi uma oportunidade de compra, que é uma barra elefante aqui, ó, saindo dessa região de mínimas, após testar duas vezes esse nível e encontrar compradores aqui. E aí a gente tem até um retorno um pouquinho maior. Só que em movimentos de fortes gaps, quando a gente tem um gap de fuga dessa maneira e essa pressão de venda, a probabilidade do preço ficar lateralizado é muito grande. Lembra? Voltando aqui, ó, dia 2 de janeiro, olha isso daqui, né? O preço ficou o dia todo lateral só esperando a média móvel de 200 chegar. Então a gente tem dois tipos de correções. Correção no preço, que é quando o preço ele cai e ele volta para sua média. Isso é uma correção no preço. E eu tenho a correção no tempo, que é quando o preço cai e o preço ele fica corrigindo no tempo até a média aproximar. Então nessa meiuca aqui, ó, costurando média móvel de 20, é melhor não se posicionar, porque eu não tenho tendência. É uma região muito ruim de ser operada. E aí voltamos a ter oportunidades quando a média móvel de 200 chega no preço. Olha essa barra de novo. Essa barrinha aqui, 187, que ela nasce na média móvel de 200 e ela rasga todas as médias para baixo. Todas as médias já estão alinhadas, 200, 20 e 8. Então eu tenho aqui um cenário também perfeito para continuidade. O cenário comprimiu novamente, preço descansou o tempo que queria e aí eu sigo dando continuidade nesse movimento. Mais uma vez consigo ver o sentimento de vendedores aqui, ó, nesse movimento, onde compradores não têm potência nem para gerar um retorno, são só correções laterais. E olha só, preço média móvel de 20 chega, vai conduzindo a operação, novas possibilidades de venda nessa barra 213, por exemplo, Bear 180, ou então acionamento aqui, ó, dessa barra 212 é uma GBTO, dando aí continuidade. E a gente percebe que o preço aí, ó, não teve força para retorno nenhum. Para o cenário de amanhã, o que a gente pode mapear aqui? Zona de Fab Four, então tem o meu caixote de Fab Four, e aí eu identifico de novo, posso fazer aqui, ó, copio e colo para cima, copio e colo para baixo, para visualizar se o cenário vai abrir muito longe ou perto dessa região, para ver se viabiliza ou não uma continuidade desse movimento. Então, ó, faço dessa maneira para justamente conseguir mapear. O preço pode dar continuidade logo na abertura ou já está muito esticado em relação ao seu gap. Dessa maneira que eu monitoro a possibilidade de continuidade do movimento. Então aqui, ó, uma zona prevalecente compradora, aqui ainda é mais compradora, mas eu já posso começar a pensar em vender, e aqui é vendedora por Fab Four, ou então aqui já é um pouco mais esticado, já pondero as vendas. Vamos para o dolinha. Dolinha aí também esticou o seu movimento. Repara que o dólar ele estava numa zona muito mais próxima de Fab Four. Então, traçando o meu caixote do Fab Four, eu abro muito mais próximo dessa região, o que tinha mais qualidade do que o índice mesmo. Então, aqui é a região totalmente compradora pela estratégia de Fab Four. Qual que foi a dificuldade de pegar o dólar? Porque ele estava flutuando nas médias, né? Eu não retorno nas médias para acontecer esse padrão. Aqui é um padrão de Bull 180, barra 3 e barra 4, possibilitaria a compra na anulação dessa barra 3. O que acontece em regra e exceção? Hoje esse movimento foi uma exceção de ele não ter voltado para a média. Em regra ele costuma acionar, ele acaba dando mais uma mergulhada, testa a média e aí depois ele vai embora. Eu aguardei essa mergulhada que ele não fez e fiquei chupando o dedo nessa subida. Então teve aqui o nosso gatilho de compra, barra 4, ela fechou 100% sólida, sem nenhum pavio, então total interesse de compradores aqui nessa região. E o preço da sequência, tem aqui a primeira oportunidade compradora, depois a segunda oportunidade compradora veio nessa RBI, depois na anulação da barra 15, e aí o preço já estava na cara de alvos, na cara da retração. Eu tinha aqui uma média móvel de 200 nos 60 minutos também, que poderia ser utilizada como alvo. Olha só, a média de 200 aqui dos 60 foi uma região que ele acabou sentindo um bom tanto, então era uma possível região de alvo.
E mesmo cenário para o índice, né? Onde eu tenho aquela correção lateral, onde o preço chega na média. Quer dizer, a média chega no preço e não o preço retorna para a média. Então, em dias assim, é muito complicado buscar por trade de reversão, porque o preço ele simplesmente não reverte. E aí, onde que eu posso monitorar o tamanho das correções? Eu gosto de monitorar por Fibo. Então, olha só, Fibo intraday. Olha onde o Dolinha veio buscar, retração de 61 no tick. E aí encontrou fundo, já falhou aqui ó, na renovação de fundo, então já demonstrou que compradores estavam atacando essa região. Se eu tenho a falha de mínima, a probabilidade é que eu renove a máxima, e aí sim eu volto de novo para as máximas, volto aqui para a tendência mais compradora que o Dolinha estava tendo do dia. Média móvel de 200 aproxima, não testa o preço, mas ela já gera aqui ó, uma região. Eu sempre tenho que pensar que média ela é uma região, né? Então ela cria como se fosse uma borda aqui, ó, nessa região que através dessa borda já é capaz de repelir o preço e o preço dá sequência nesse movimento bem forte comprador, né? Olha só de novo, média móvel de 20 alinhou com a média móvel de 8, 228. Olha o tamanho dessa barra compradora. Então compradores dominando o movimento do dólar até o final do pregão. Um ponto a se notar interessante, hoje, nesse pregão aqui dos 2 minutos, eu não testo a média móvel de 200 do dólar. Então amanhã é muito grande a probabilidade da gente testar essa média móvel de 200. De 100 pregões, um pregão só, a gente não testa a média móvel de 200. E eu não tenho um pregão onde eu não teste a média móvel de 200, historicamente falando, que eu passei 2 pregões sem testar a média móvel de 200 do 2 minutos. Então, a probabilidade, historicamente falando, da manhã a gente testar a média móvel de 200 é de 100%, porque a gente nunca ficou 2 dias sem testá-la. Então, é um ponto aí, caso o preço abra em gap de alta, para a gente ficar ligado, porque ele pode promover esse retorno, um pouco dessa correção, para vir testar a média móvel de 200. De toda maneira, como que eu monitoro a abertura para o dólar amanhã? Meu caixote de Fab4 e vou observar o tamanho aqui da sua abertura, se caso abra em gap, onde eu vou pensar em comprar, onde eu vou pensar em vender, de acordo com a minha estratégia de Fab4. Então, ó, caixotes traçados, assim eu consigo monitorar oportunidades para o Dolinha, dessa maneira aqui. Eu tenho mais um caixote no meu Fab4, mas é difícil aí da gente abrir além desse cenário, né? Dessa maneira eu consigo já bolar minha estratégia para abertura. E é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo como foi o seu dia, sugestões para vídeos, como tá sendo aí esses fechamentos. Tamo junto e até amanhã.